Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Thiago Oliveira, estou aqui para mais uma dica do dia sobre salsa e o nosso tema abordado nessas semanas é o Shine. Shine que normalmente é um momento individual nas danças a dois. Então a salsa normalmente é dançada a dois, só que dentro da salsa existe um momento chamado Shine. E se você quiser entender um pouco mais sobre ele, na íntegra, desde o começo você pode acompanhar os episódios, dá uma olhadinha aqui no episódio passado. Eu falei sobre os braços e nos anteriores eu falei sobre outros recursos que você pode utilizar no seu corpo para brilhantar o seu Shine, para se desenvolver individualmente. Bacana? E hoje a minha dica é sobre o seu tronco. O que você pode fazer com ele? Durante a dissociação corporal, quando a gente disse que a gente recruta um braço, por exemplo, normalmente a gente recruta outras partes do nosso corpo. Então se eu utilizo, por exemplo, o ombro, dá vontade naturalmente de utilizar o braço. Se eu utilizo o braço, naturalmente dá vontade de utilizar as mãos, o antebraço e tudo mais. Então normalmente quando a gente dissocia uma parte, outra parte se sente convidada a dançar com ela. Olha que coisa gostosa. E quando eu falei dos ombros, eu falei que o tronco também tem uma participação indireta nessa dissociação. Só que hoje a gente vai falar sobre a participação direta, sobre você objetivar essa informação. Então quando você está falando de tronco, você está falando de um quadril normalmente estável. E o que eu aconselho para você treinar? Você sentar num banquinho, como o treino da dissociação dos ombros, por exemplo. Então, quando você quiser concentrar suas energias, se dedicar a uma parte, e principalmente quando você movimenta essa parte, a outra parte do seu corpo, vamos exemplificar aqui como o quadril. Quando você movimenta, por exemplo, os dedos, essa parte, esses ossinhos da sua mão, normalmente eles se adaptam, se você perceber. E o que você pode fazer para estabilizar? Imagina que aqui é o seu quadril e aqui é o seu tronco. Você concentra a energia de algum ponto fixo nesse ponto, nessa parte do corpo que você não quer se movimentar, que você não quer dissociar. E o que seria bom para fazer isso com o quadril, para estabilizar o quadril? Você treinar sentadinho e sentadinha. Então senta num banquinho, numa cadeira e começa a dissociar o seu corpo lateralmente. E você pode treinar isso lateral, que é o nosso objetivo principal na aula de hoje, que quando você começar a se movimentar no balanço ou na base, o seu corpo ele pode dissociar de uma forma significativa. E aí o que é legal para o quadril, então, é estabilizá-lo, é fixar de uma forma que você não se preocupe com ele nesse primeiro momento, para você se dedicar apenas ao tronco. Porque quando você treina uma dissociação, o fato é, quando você dissocia, você precisa saber o que movimentar e o que não movimentar. Então se eu quero movimentar o tronco, eu preciso saber como não movimentar o quadril. E nesse primeiro momento, qual é o melhor recurso? É você estabilizá-lo de uma forma natural, sem que você pense nele. Então senta no banquinho, senta na cadeira e treina essa dissociação lateral. Então eu penso nesse lado entrando e nesse lado abrindo. Perceba que o meu corpo ele faz uma curvatura quando eu trago esse lado para dentro e eu abro esse lado para fora. Claro. E aí quando eu fizer o inverso vai ser a mesma coisa. Eu vou trazer esse lado para dentro e naturalmente esse lado abre, fazendo uma curva aberta e aqui uma curva fechada. Bacana? Então ó, abriu, abriu. E conforme você vai treinando isso, você vai ganhando cada vez mais mobilidade, mais dissociação. E se você fizer isso sentado, você vai ter a sensação de como é dissociar o tronco sem mexer o quadril. Aí você vai se afinizar um pouco mais com essa realidade. Nesse primeiro momento é o mais interessante. Depois você treina em pé, e aí você vai ganhando mais habilidade, vai ganhando mais domínio, mais consciência corporal. E aí depois você vai acrescentando outros elementos. Mas nesse primeiro momento, se dedique a apenas uma parte corporal por vez. Bacana? Essa foi a minha dica do dia. Treine o seu tronco, dissocie e me conte como foi aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijo, abraço, salseiros e salseiras e até mais.